E que a gente abandonou a pureza doutrinária, embora esse termo é tão... Aí o pessoal, os puristas, eu sou chamado muitas vezes de purista, de ortodoxo kardeciano. Eu falo, puxa vida, mas tudo bem. É um belo nome, pelo menos a gente tem que agradecer que é um belo nome, ortodoxo, purista, imagina. Mas é por quê? Porque a gente prefere adotar essa linha de pensamento que está na obra de Kardec. Por isso que eu digo, por isso a gente defende essa posição. Aqueles que concordam, vale a pena conversar. Os que querem adotar outra posição, nós os respeitamos. Nós os respeitamos. Só que tem uma coisa, essa posição que Kardec adota, ele chamou de espiritismo. Nós deveríamos pensar nisso. Kardec chamou isso de espiritismo, ele criou a palavra. As pessoas que estão adotando outra posição deviam ter mudado de nome, né? Como Einstein, quando criou a relatividade, mudou relatividade, não a física clássica, porque ele foi contra Newton. Então, o que as pessoas querem? Tomaram posse da palavra e querem dizer que a gente não é espiritismo, né? Ou seja, que Kardec não é espiritismo, né? Ou então, ainda mais, que o espiritismo evoluiu. Que evoluiu. Que o espiritismo sofreu uma renovação, um progresso, avançou, apoiado no próprio texto da Gênesis, que Kardec diz que o espiritismo progride. E claro que progride, toda a ciência progride. Mas o progresso tem que ser feito nas bases que a ciência estabelece. Qualquer ciência progride dentro das bases do seu próprio programa de pesquisa. A física avança, a química avança, a biologia avança, mas o seu avançar é estabelecido no próprio programa de pesquisa dela. Não é por loucura que cada um vai inventando, que vai avançando. Claro que o espiritismo progride, tem que progredir, mas não por meio de loucura. Não porque cada um vem e inventa uma loucura, sem argumento, sem fundamento, e contradições o tempo inteiro. Afirma num lugar, afirma diferente no outro, cheio de contradições, que violam os princípios fundamentais do espiritismo. E aí, em progresso de ciência, a gente sabe, quando você faz uma ciência, e você agora cria uma outra que viola os princípios fundamentais daquela, você está fazendo outra coisa, não mais espiritismo. Então, se alguém vier e mostrar algo contra os princípios fundamentais do espiritismo, você tem que criar outra coisa, porque você violou. Isso se dá na física, em qualquer outra ciência. Você está criando outra ciência. E o caso da projeciologia? Do caso, exatamente, com todo respeito ao pessoal que trabalha lá. Eles foram muito mais coerentes. Eles estão propondo outras coisas, eles criaram outros nomes. Eu acho que essa é a postura correta. As pessoas que querem criar novas propostas, novos sistemas que divirjam radicalmente do sistema kardeciano, teriam que criar outros nomes. Porque para não confundir, né? Por respeito ao bom uso da linguagem. Para que não fique multiplicando, como diz Kardec na introdução do livro, para não multiplicar os casos já tão numerosos de anfibologia. E vai multiplicando, por isso que ele fala, não há uma palavra aqui, quando ele fala da religião, para exprimir as duas ideias. Uma palavra só cria confusão. Aí o cara, hoje a palavra espiritismo então é confusão completa, né? Porque você não sabe mais do que se trata. Se você pronunciar a palavra, o cara pergunta mesa branca, mesa preta, é espiritismo kardeciano, é espiritismo de Chico, cada um vai tendo. Você tem hoje os diversos sistemas e cada um vai usando os seus nomes. E aí, mas todos com a palavra espiritismo. Ninguém quer abandonar a palavra espiritismo. É curioso isso. Ninguém quer abandonar essa palavra, quer tomar para si a palavra. Força que ela tem? Porque ela tem força. Ela ganhou força política. Ela ganhou força, então ninguém quer abandoná-la. Mas Kardec está aí com a sua lucidez, com o seu bom senso para ensinar a gente. Então ele tem uma lucidez que você vai encontrar. Naquele capítulo da vida espírita, ele vai deixar muito claro como é que o espírito vive e o que ele põe, quais são os seus recursos. A gente tem que ler, reler, pensar, olhar a revista para entender a lógica do pensamento kardeciano, tudo aquilo que ele coloca, essa doutrina muito bem construída, sem inconsistências. E numa clareza de deixar a gente assim, meu Deus, como é que alguém foi por esse caminho? Como é que determinado autor seguiu para lá? Você vê, ele não estudou Kardec. Ou se estudou, discordou e resolveu criar outra doutrina, que não é a doutrina espírita segundo Kardec.
O que torna um absurdo, porque a gente às vezes tem que falar assim, às vezes algumas pessoas brigam comigo quando eu falo assim, Espiritismo segundo Kardec. Eu já recebi vários e-mails de pessoas me puxando a orelha. Mas desculpa, é que saíram tantos com o nome Espiritismo que eu não sei qual outro jeito de dizer. Saíram tantos que eu não sei. Se eu não dizer assim, Espiritismo segundo Kardec, eu não consigo dizer. Porque há tantas propostas com o nome de Espiritismo que são contrárias, entram em contradição com a proposta kardeciana, que eu não sei que palavra usar. Olha, a gente não queria usar. Eu não gostaria de dizer Espiritismo segundo Kardec, gostaria de dizer só Espiritismo. Mas não dá. Não dá mais. Talvez desse lá no começo do século XIX, agora não dá mais. Infelizmente, é um problema social, um problema histórico, um problema dos dias atuais. Há muitas propostas com o nome Espiritismo. Mediúnicas e não mediúnicas. E aí o que você faz? Se vocês me derem uma saída para como dizer isso, eu não consigo ter uma saída, a não ser ter que dizer muitas vezes Espiritismo segundo Kardec. Embora eu recebo muitos e-mails, queixas de pessoas que falam, nossa, você escreveu aqui no seu site que você quer explicar o Espiritismo segundo Kardec, mas tem outro. Aí eu falo, puxa, é só você olhar a literatura para você ver que tem vários. Infelizmente. As pessoas mudaram, mas não trocaram o nome. Criaram outra proposta, mas não trocaram o nome. E isso já começou no século XIX. Não foi agora. E aí, só para citar um exemplo, não falar em abstrato, são as obras que foram editadas por Rustem. É um exemplo. Viola o princípio da não retrogradação, viola vários princípios das obras. Então é outro Espiritismo. Outro. Não é o Espiritismo de Kardec. Já começou lá no século XIX. A pessoa criando uma proposta que viola vários dos elementos essenciais da proposta kardeciana. Então, você acaba tendo que dizer, olha, Espiritismo segundo Kardec. É lamentável, eu preferia não dizer. Adoraria dizer Espiritismo e todo mundo entende. Mas nem sempre o que a gente gosta é o que acontece, né? A gente não pode fazer dos nossos desejos a realidade, né? Isso é o que o Freud chama de ilusão. Ilusão é quando eu confundo o meu desejo com realidade. Quando eu acho que a realidade é o que eu desejo. A realidade é a realidade. Quer eu deseja, quer eu não deseja, ela é assim, infelizmente. Mas então, por isso a importância do grupo de vocês aqui, eu sei quanto a Sônia e o grupo aqui insistem que vocês estudem Kardec, para que a gente tenha clareza de que o pensamento de Kardec, o que ele diz. O Kardec pensa assim, a obra que ele publicou diz isso. Claro que as pessoas podem pensar diferente, aliás, isso é uma coisa que nós nunca podemos abrir mão. O próprio Kardec, liberdade de consciência, liberdade de crença, pensar diferente. Imagina. Isso é um princípio do Espiritismo. O outro tem todo o direito de pensar diferente e de expor seu ponto de vista. Ninguém tem que impedir isso. O Espiritismo, como qualquer ciência, é aberto a discussões, análise, pontos de vista. Como qualquer ciência, tem que ser assim, senão não seria nem ciência. Mas é importante que eu saiba, por exemplo, o que é que Kardec pensou, o que ele disse, para que eu possa até comparar e dizer, isso está no Kardec, não está, e cada um faça a sua escolha, mas sabendo o que está fazendo, conscientemente. Isso vale para qualquer ciência. Tem vários físicos que não aceitam, por exemplo, certas interpretações da mecânica quântica, e divergem, e discutem, não aceitam, e debatem. A relatividade tem... No Brasil, inclusive, teve um físico, vocês acompanharam, que tentou mostrar que a relatividade estava errada. Então, as pessoas têm todo o direito de... Isso é próprio da ciência. Mas é importante saber o que é a relatividade segundo Einstein, para que eu saiba do que eu estou falando quando eu vou até combater. Qual que é o Espiritismo segundo as obras de Kardec? Até para que eu possa criticar, eu tenho que conhecer. Senão, fica um discurso confuso, eu não sei do que está falando. Então, eu preciso deixar isso muito claro. O que a gente vai encontrar no movimento espírita ao longo do tempo são mudanças radicais na concepção kardeciana, criando coisas completamente sem pé e sem cabeça que nós vamos encontrar. Hoje, lamentavelmente, no movimento espírita, nós
temos muitos pensadores com pensamentos, chamando de espiritismo coisas que vão completamente contra o pensamento lúcido de Allan Kardec. Então não foram pequenos ajustes, foram mudanças radicais na proposta de Allan Kardec. Mas mudanças sem a base empírica, sem o fundamento. Mudanças porque alguém vai imaginando. Eu falo, o pessoal é muito criativo, cada um imagina, vai inventando coisas e sem que a gente faça uma análise rica, racional e experimental, a gente hoje tem dificuldade de saber. Se você fica fora das obras de Allan Kardec, você vai encontrar muita coisa que não bate com o pensamento kardeciano, umas vezes por ignorância, porque a pessoa desconhecia o próprio pensamento kardeciano, outras vezes por excesso de imaginação. As pessoas vão achando que uma ciência se faz só com imaginação. A imaginação participa de uma ciência, mas a imaginação é usada num processo de compreensão teórica auxiliada pela razão e pela experiência. Você tem que checar com a experiência e com a razão. E a imaginação é muito importante. Ninguém está desprezando a imaginação. Os filósofos modernos da ciência mostram o papel de imaginação que tem em qualquer teoria científica. Mas sempre a razão e a experiência estão nesse controle, nesse papel de controlar o que está acontecendo, para que você não perca e não deixe que a imaginação mande, cada um invente o que quiser. Não é assim que uma ciência evolui. Ela não evolui cada um inventando o que quiser, mas há um certo critério de uso da razão e da experiência nesse processo evolutivo. Então, um bom exercício de leitura, porque nós estamos com um grave problema de leitura no movimento espírita. As pessoas não estão lendo com atenção, não estão refletindo, estão usando com os textos a caridade. Com texto não se usa caridade. Ou o texto é verdadeiro, ou ele é falso. Ou ele tem verdades, ou ele não tem verdades. Não interessa quem escreveu. E apontar num texto coisas que estão erradas não é desrespeitar o autor. Não é agredir o autor. Não é fazer julgamento de valor do autor. Esse texto está mal. Ponto. Está claro? Criar esse hábito até para que entre nós a gente não sei. Imagina, alguém pega o meu livro e quer fazer crítica. Você errou aqui, eu agradeço. Eu recebi na primeira edição de várias críticas e comentários de pessoas. Muito obrigado, eu não percebi isso. Mas imagina, eu sou espírito imperfeito, vou errar muitas vezes. E a gente tem que aproveitar as pessoas que estão lendo e criticando a gente para aprender com elas, né, também. Ter um espírito imperfeito tão burrinho assim, que não quer aprender com os outros, esse não vai deixar de ser imperfeito nunca, né? A gente tem que ser imperfeito, mas pelo menos com a intenção de aprender. Quem tem a intenção de aprender, quer saber dos seus erros. E agradece quando alguém mostra os seus erros. O texto de um espírito superior tem que ter a marca. Por isso ele usa aquela frase notável que alguns atribuem a Montaigne, outros dizem que é mais antiga ainda, e que a gente até usou como emblema lá, como frase da nossa editora lá. Nobiltà. A palavra nobiltà é nobreza em italiano. A gente botou nobreza obriga. Que era uma frase que Kardec cita várias vezes. E vários filósofos usavam. Se o sujeito é nobre, tem que se agir e viver como nobre. Se o cara é espírito superior, sua escrita, seu pensamento, tem que refletir isso, ou então ele não é. Gente, Kardec nos ensinou algo muito importante que a gente esquece. Caridade a gente tem com espíritos e pessoas, não com texto. Isso é uma confusão que a gente faz. Caridade eu tenho com o espírito e com as pessoas. Óbvio. Tem que ter sempre. Trata as pessoas com respeito, com benevolência, com indulgência, com perdão. Agora o texto, por favor. Está errado o texto, pronto. Se o indivíduo que escreveu se sentiu mal, já é a prova de que nem espírito superior ele é. Imagina se a ciência fizesse isso. Imagina se uma ciência tratasse caridosamente os textos das pessoas e não as pessoas. Nós não teríamos ciência, porque cada um inventa uma coisa. Que legal, né? Que bacana, né? Só para agradar a pessoa a gente aceita o que ela escreveu. Isso não faz nenhum sentido. Então Kardec jamais fez isso. Por isso ele questiona o texto dos espíritos o tempo inteiro. Com todo respeito à pessoa, ao espírito. É diferente. Você respeita o espírito, você o trata com benevolência, com indulgência e com perdão. Mas benevolência, indulgência e perdão, que é a caridade, segundo o espírito, não se aplica a texto. Um texto não é uma pessoa.
E a gente faz isso o tempo inteiro. É por isso que nós temos dezenas, centenas de textos aí que a gente fica, Jesus Cristo, cheio de erros de filosofia, de lógica, de ciência. A gente fica, mas o fulano, eu gosto tanto dele. Daí, continue gostando dele. Gostar dele tem nada a ver com aceitar o texto. Não confundir, isso é confusão de ordem, como diz Pascal. Estou confundindo a ordem da ciência do texto com a ordem das pessoas. Confusão de ordem. Eu posso amar alguém, respeitar alguém, gostar muito dele e criticar seus textos. É assim que tem que ser. É assim que nós temos. E Kardec tinha isso, ele não deixava passar nada. Ele pegava, fazia alterações, depois ele perguntava para o espírito: ficou melhor agora? Agora ficou melhor. E se o médium se incomodasse com isso com o espírito, já era uma prova de que ele não entendeu o espiritismo e de que não era um espírito bom. Mas em ciência não tem critério de autoridade. Não é o nome que está assinado, mas a lógica, o bom senso, a articulação do sistema, a sua coerência interna, a ausência de contradições, essas contradições aparentes, como eu mostrei aqui, que Maria e José é perfeito, mas eles não têm, há diversas contradições, são essas estruturas que você vai aprendendo do sistema que você vai escolhendo. Claro que se tiver um rustenguista presente, ele vai defender o sistema dele e eu respeito. Ele acha que o sistema dele é mais coerente. Claro que eu vou continuar perguntando como ele vai explicar essas coisas. Claro, se ele quer discutir. Se ele não quer discutir, aí eu não vou nem perguntar. Ou você está discutindo, ou na ambiente de discussão vale os argumentos. Coloca você o argumento, eu coloco o outro, e é assim que se aprende. A gente aprende discutindo, estou colocando ideia. Como eu estou colocando aqui argumentos contra várias obras mediúnicas que vocês sabem que descrevem os espíritos cheios de órgãos. Vocês podem dizer, o Cosme está aqui criticando um montão de obra. Eu não, Kardec, está lá na pergunta 257. Se você quiser, eu abro aqui e lê lá, não tem órgãos. Agora, eu acho o Kardec muito mais razoável. Opinião minha. Seus argumentos me parecem muito melhores. Por essas razões que eu estou colocando aqui. Mas o sujeito pode achar que essas obras revolucionaram Kardec, como já me disseram. Esses espíritos revolucionaram Kardec, foram além do que Kardec. A doutrina avança, progride, como Kardec disse. E esses sistemas foram um progresso do espiritismo. Eu falo, bom, eu não vejo assim, como progresso. Eu acho que isso são equívocos. Minha posição. E eu dou meus argumentos. Inclusive argumento de análise textual. Que eu podia aqui botar os textos para vocês e mostrar as frases sem sentido nos textos. Várias frases sem sentidos. Várias frases com erros científicos. Poderia fazer aqui, pegar o texto, olha essa frase aqui, está sem sentido, tem erro científico. Então, esses espíritos que pretendem superar Kardec cometendo erros científicos desse jeito, frases sem sentido desse jeito, me desculpa, mas eu não posso aceitar. Quem pretenda superar o pensamento de Kardec não pode cometer erros tão graves como a gente mostra que a obra tem. Então, é a opinião do Cosme? Opinião do Cosme. Mas eu estou dando os argumentos, de você. É discussão ou é religião? Se é religião, eu nem discuto, fica você com a sua, eu fico com a que eu não tenho. E nós ficamos amigos, nos apreciamos, nos admiramos, sem nenhum problema emocional de eu ficar com raiva de você ou você ficar com raiva de mim. Porque ciência não é para você ficar com raiva. Ciência é para discutir a verdade de forma fria, lúcida. Rose foi um médium da Sociedade Espírita de Paris. Se vocês entrarem lá no site do IPEAC, eu entrar aqui no site do IPEAC, e vocês pesquisarem Rose, vocês vão achar várias mensagens de Jesus, Espírito de Verdade, psicografadas por Rose. Então, nos primeiros anos do movimento espírita, kardeciano, 58, 59, 60, o médium do Espírito de Verdade era Rose. No entanto, Rose continuou produzindo, e esta obra aqui dele tem várias mensagens do Espírito de Verdade, São Luís Lamennais, e Kardec recusa. Kardec não tinha o que a gente criou muito no movimento, que é a ideia de que o médium produziu uma coisa, tudo que ele produzir eu engulo, aceito. Kardec jamais usou essa postura. Não tinha uma única obra que ele não fazia análise. Não importa, ele não era o médium de Cosme, era o médium de Jesus, que recebia o Espírito de Verdade.
Então você poderia, nossa, se esse médium recebido de verdade era um médium perfeito. Não tem médium perfeito. E mesmo a mensagem não é do médium, a mensagem é do Espírito. O médium pode ser muito bom e o Espírito que escreveu não. Então você tem que examinar a mensagem. Esse é o erro que nós cometemos, que Kardec jamais cometeu. Você tem lá um médium recebendo belas comunicações, todo mundo transforma em revelador. E aí você deixa de analisar as comunicações que vêm através dele. Você não separa o joio do trigo. Ver o exemplo do Rose que Kardec deixa para nós é considerável. Ele não era um médium qualquer, era um médium do Espírito de verdade. Nós que somos médium Espírito de mentira, imagina então o que não deve ler, o que a gente não tem que ser questionado a mensagem que você recebe. Não é verdade? Então, porque o Kardec fala, você tem que examinar tudo que venha dos Espíritos, venha do médium que vier. Então você precisa examinar tudo, para você separar o joio do trigo, as mensagens boas das mensagens ruins. E quando você separa, você descobre algo muito interessante. Tem uma mensagem que tem um pedaço bom, um pedaço ruim. Fica com o pedaço bom, o pedaço ruim você, mano. Vou jogar, a mensagem tem coisas boas. O cara fala, ame ao próximo como a si mesmo. Faça a caridade. E daqui a pouco ele fala uma bobagem. Você vê, ele disse, ame o próximo como a si mesmo. Faça a caridade. Isso não é uma coisa maravilhosa? E, no entanto, aí você vê uma frase seguinte com um absurdo. Você vai jogar a mensagem inteira fora? Não, esse pedaço aqui está muito legal. Pega Comunicações Apócrifas, o Livro dos Médicos, você vê que Kardec faz isso. Esse pedaço está ótimo, esse aqui... É assim, você vai extrair o que é bom. Isso não quer dizer que você está... Só que isso significa que esse espírito que está comunicando não é um espírito superior da escala espírita. E aqui é curioso, porque ele recusa esse livro, que vocês podem baixar. Nós conseguimos dois volumes deles, não conseguimos o segundo. Pegamos o primeiro, está aqui, pode baixar, está em francês. Vale a pena você olhar. Aí você lê assim, quando a gente pegou esse livro pela primeira vez... Foi muito curioso, porque a gente viu Rose e vi mensagem de Espírito de Verdade. Eu falei, meu Deus, que maravilha! Aí a gente começou a lembrar onde eu já tinha lido isso. Aí a gente foi, o catálogo tem. Quando eu vi esse comentário de Kardec, eu falei, ai meu Deus do céu. A gente pegou todo empolgado e vendo. Aí quando a gente começa a ler, a gente vê por que Kardec recusou. Kardec analisava tudo. Não interessava o médium, não interessava a assinatura. A mensagem tem coisas que tem que ser analisadas. E ele analisava. E ele colocou aqui, recomendou para você estudar. Embora ele faz a nota do que está aqui é contrário à doutrina dos Espíritos. E, no entanto, ele recomenda que você leia, que você estude. Por quê? Porque a gente só aprende estudando os prós e os contras, os bons livros que têm ideias de acordo com o pensamento e ideias contrárias. É assim que se aprende, é comparando, analisando, botando a razão para funcionar, para livremente você concordar ou aceitar. Não há no Espiritismo índex. No movimento espírita há, no Espiritismo não. Índex proibitório, lembra disso? Quem lembra disso? Na época da igreja, é proibido tal texto. Não tem isso em Kardec. Então vamos fazer a biblioteca espírita, não podemos botar ali certas obras, a gente escuta isso no movimento espírita, não podemos ali botar certas obras, por que não? A biblioteca tem que ter de tudo, os prós e os contras. Compete às pessoas estudarem de tudo. Kardec dá um exemplo, ele bota, tem um item lá, o capítulo que eu vou mostrar ali do catálogo, que é só de obras contrárias ao Espiritismo. Ele tem uma seção das obras contrárias, das obras contra o Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo é uma doutrina tão bem construída que ela tem que submeter à razão. Por isso que no Evangelho ele coloca lá, já na capa, a frase: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão de frente, face a face, em todas as épocas da humanidade. Então tem que ler de tudo, questionar, refletir. E ele dá esse exemplo o tempo inteiro. E esse exemplo com Rose é curioso, porque ele era o médium que na Sociedade Espírita de Paris mais recebia durante os anos iniciais, depois foram outros médios, mas na Sociedade Espírita de Paris, Espírito de Verdade se comunicava através do Rose. Então era o médium que recebia o pensamento do Cristo. E, no entanto, recebe muitos, inclusive do próprio Espírito de Verdade. Se vocês pegarem essa obra, vocês vão encontrar várias mensagens do Espírito de Verdade aqui. E por que Kardec recusou essas mensagens e não recusou as outras? Análise da mensagem, do seu conteúdo, daquilo que ela tratava.
É assim, nos ensinando como a gente deveria fazer. As obras têm coisas boas, tem coisas boas. Então você vai pegar esses livros, esse livro não tem todas as mensagens são ruins, tem mensagens legais aqui. Então você vai ter que separar o que há de bom nesse livro, o que há de ruim nesse livro. Fazer isso que é o trabalho do estudioso. Ler, aproveitar o que há de bom, recusar aquilo que viola a lógica, viola a ciência, vai contra o que se sabe. É o que Kardec faz e dá exemplo. Esse é um exemplo muito curioso. Alguém aqui levantou a mão. Ele faz isso constantemente na revista. Sim, faz na revista e faz no Livro dos Médiuns, a gente esqueceu disso. O capítulo das Dissertações Espíritas, um dos últimos capítulos, tem um item no capítulo chamado Comunicações Apócrifas. Kardec pega as mensagens e analisa. O que é bom nessa mensagem, o que é de ruim. Se a gente fizer hoje no movimento espírita, a gente é crucificado. Eu tenho sido crucificado porque faço isso. Mas não abro mão de fazer isso. Mensagem não interessa ao médium, não interessa a assinatura. Está mal aqui. Pronto, está mal, pronto. É assim que a gente aprende, é assim que a gente cresce. Uma ciência é assim. Uma ciência tem que ser, senão ela não progride como deve progredir. Ela se enche de enxertos malucos, porque cada um vem dar uma ideia maluca e a gente vai aceitando. Isso Kardec não fez, ensinou a gente a não proceder assim. E deu exemplos. Tem vários, esse é um exemplo. Curiosíssimo, conseguiu resolver não, né? Então quem quiser ver essa obra do Rose, que tem, você vai ver lá mensagens de São Luís, Espírito de Verdade, você fala, meu Deus, mas cuidado, leia com muita atenção, que você vai descobrir muitos problemas na mensagem. Mas é um belo exercício. Quem lê francês para saber, o que eu aproveito, o que eu não aproveito da mensagem. E veja que o conceito de complementar para Kardec era diferente. Complementar eram obras cujo tema eram temas espíritas. Mesmo que tivessem alguma coisa contra o Livro dos Espíritos, contra a proposta de Kardec. Ele colocava como complementar. As obras contra o Espiritismo são aquelas que vão contra mesmo, que não aceitam nada, que não consideram. Nessas obras não, tem coisas espíritas e tem coisas que você recusa. Então ele chamava isso de obras complementares, num conceito diferente do que a gente usa hoje, quando se trata de complementar. Está claro? Embora nós usamos a palavra complementar hoje, mas o que nós chamamos de complementar se aplica muito bem a Kardec. Muitas dessas que nós chamamos de complementar tem exatamente isso. Tem coisas boas e coisas ruins. Compete a você separar o que é bom do que é ruim. Cada um lendo, estudando, aprendendo a fazer isso. O Espiritismo é uma doutrina da lucidez. Nós vamos ver daqui a pouco quando tratarmos o capítulo Caráter da Revelação Espírita, em que Kardec define o que é esse Espiritismo e qual é o seu caráter. É um capítulo importantíssimo. E se vocês têm dúvida da tradução do texto em português, o catálogo está aqui em francês. Nós não mudamos nada. É igualzinho, tá? No catálogo em francês. Olha a mesa girantes. O autor constatou, mas procurava explicá-lo sem um concurso dos espíritos. Isso para Kardec era uma obra complementar. O autor citou os fenômenos espíritas, mas deu uma explicação que não era espírita. Para ele isso era uma obra complementar. Então, obra complementar não significava para Kardec que ele concordava com a obra, né? Significava que era uma obra cujo tema era um tema que o Espiritismo também tratava, e portanto ele colocou ali. Então você tem que saber qual é o sentido que você está usando para a palavra. Então Kardec usou a expressão complementares, obras complementares, num sentido que às vezes a gente não usa mais hoje. Então muito cuidado de você pegar o catálogo e dizer assim, olha gente, Kardec botou essa obra aqui como complementar, então vamos estudar porque Kardec está de acordo com ela. Não, pelo amor de Deus. Não é isso. Tanto é que ele bota uma notinha em algumas delas dizendo que elas estão contra. Ou seja, para que você não use o mesmo sentido que você usa hoje. Então, você sabendo do sentido, o importante é que as pessoas se entendam, né? Qual é o sentido que você está usando? É esse? Ah, não é esse? E aí você então se entende e aí compreende do que a pessoa está dizendo. Por exemplo, hoje se usa a expressão obras básicas, não é? Kardec não usou essa expressão. Ele usou a expressão que está aqui. Perdão. Deixa eu ir fechando aqui que diminui. Ele usou a expressão
obras fundamentais da doutrina espírita. Se você olhar a lista, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênesis, o que é o Espiritismo, Viagem Espírita, Revista Espírita, quais são então as obras fundamentais na visão de Kardec? As próprias obras. A expressão que ele usou. Hoje nós usamos qual expressão? Obras básicas. Eu não gosto da expressão básica. Não gosto, é a opinião do Cosme, mas a palavra não tem nada a ver, é só opinião, porque a palavra básica passa para mim, que sou da universidade, que você tem o básico e o superior, né? O básico, o médio, o superior. Só isso. E me diga o que está superior a Kardec. Eu não conheço, você conhece, me apresenta. Então eu prefiro fundamentais. Mas a palavra básico pode ser interpretada como fundamental também. Se você olhar o dicionário, a palavra básica sofre da polissemia também. E um dos significados da palavra básico também é fundamental. Então se você dissesse, eu estou usando a palavra básico como sentido de fundamental, aí eu falo, bom, achei muito mais legal. Mas a palavra percebe. Agora, se o cara não, básico para mim é porque Kardec está lá, tem muita gente superior a ele, que superou Kardec, que foi além de Kardec. Aí eu vou discordar, porque eu quero que me apresente esse autor que eu não conheço. Eu vou adorar conhecer, pode ser ignorância minha. Aliás, sempre que faço palestra, eu pergunto, me dê alguma coisa que seja mais profundo, que tenha superado Kardec. Eu vou adorar ler, porque eu não sou dogmático. Leio de tudo. Então, mas aí é só questão de palavra, de novo palavra, a ideia que é importante, não a palavra. Use a palavra que quiser usar, desde que você diga exatamente qual é a ideia que você quer passar por ela, senão a gente cria confusão, né? Eu estou falando de uma coisa e você está entendendo outra. Por isso que foi boa a sua pergunta, né? Porque senão eu estou falando de complementar no Kardec, você usa complementar no outro sentido e a gente não se entende, porque a gente está usando sentidos diferentes para uma mesma palavra.